Beleza. Conseguem me ver, gente? Sem lag, de preferência? Sim, sim. Tá gravando também. Tá, eu vi. Eu vi que começou. Tá bom, já entrou mais um. Bom, já são 3h05, já vou começar, tá? Senão vai demorar demais. Bom, boa tarde a todos. Vou dar um apanhadão geral da matéria da P1 aqui, que também inclui basicamente todo o estudo de tensões e o comecinho de deformações, tá? Eu baseei esses slides naquela lista de exercícios que vocês têm, acho que com 16 questões. Vou resolver várias delas aqui, como exemplos. Só falando um pouquinho de como vai funcionar aqui o esquema. Basicamente, eu vou focar no raciocínio por trás das coisas, porque Maxwell é uma matéria muito teórica. As contas podem ser feias de vez em quando, mas as contas é o que são de menos. Não importa a conta ser fácil ou difícil se você não sabe que conta você tem que fazer, certo? E Maxwell é uma matéria que depende muito de você entender as nuances de cada conceito que está envolvido aqui. Então eu vou me aprofundar mais do que seria normalmente em um Fuja, que seria só jogar as fórmulas e mostrar como aplicar, porque isso não é suficiente para você resolver uma questão. Então, quando eu for mostrar uma resolução de exercício, eu vou focar no passo a passo e eu vou deixar as contas para vocês conferirem depois. Beleza? Aí se alguém tiver alguma dúvida de como fazer realmente uma conta no passo a passo, eu vou dando umas dicas. Tudo bem por enquanto? E se vocês quiserem me interromper e perguntar alguma coisa no meio durante o Fuja, podem mandar no chat ou falar com o microfone. Eu não consigo ver o chat quando eu estou no PowerPoint, mas eu acho que eu ouço a notificação aqui. Tá bom? Então, conforme precisarem, podem me interromper à vontade, falar, Otávio, eu não entendi tal coisa, e beleza, aí a gente vai ver, tá bom? Eu vou começar só com uma pequena revisão da matéria de Maxwell 1, que é falar de esforços solicitantes, tá? Não vou falar de diagramas tudo, é só realmente lembrar o conceito. Então, se eu tenho uma viga carregada e em equilíbrio, depois do equilíbrio, como o sólido é deformável, ele vai ter esforços internos que resistem à deformação do sólido, certo? Então, por exemplo, eu tenho essa viga cinza aqui na minha figura, que é uma viga única, na verdade. Eu fiz o corte só visual. Ela está engastada na direita e eu carreguei a esquerda com uma força PO com direção qualquer e um momento MO com direção qualquer. Pode ter componentes de flexão, de torque aí e tudo. Então, se eu olhar qualquer seção intermediária dessa viga, vai ter esforços solicitantes aqui que resistem à aplicação desses esforços, dos esforços ativos, certo? Essas forças internas aqui são, na verdade, o que equilibra essa seção da viga que tem os esforços com ela mesma, com essa parte aqui que ficou perto do engaste, ok? Então eu vou ter forças que podem ser normais, ou seja, na direção do eixo da viga, ou cortantes, perpendiculares ao eixo da viga, que tendem a cisalhar o material, né, como vocês viram no Maxwell 1. Ao mesmo tempo, momentos podem ter ação de flexão. Eu geralmente uso uma régua para dar esse exemplo. Tá, vou usar um lápis, que seja. Uma flexão, né, tende a fletir a viga assim, ou uma torção, que tende a torcer, girar a barra em torno do próprio eixo. Tá bom? Mas isso não provoca movimento, isso é causado depois do equilíbrio. E geralmente você mede os esforços a partir da extremidade livre. Eles têm que equilibrar o que está acontecendo externamente sobre a viga. Tá bom? E as tensões, eu vou só passar bem por cima. Uma força normal causa a tensão que você sempre conhece, que é a força sobre a área. A força cortante causa uma tensão igual a VQ, que é o primeiro momento de área, para vocês verem, lembrarem isso, olhem o material de Maxwell 1. Tem livros, cadernos, enfim. Não, isso não vai ser relevante a maior parte do tempo. Pela flexão, tem aquela fórmula clássica, né, que é baseada na distância entre distância da linha neutra e o momento de inércia em relação ao eixo neutro. E pelo torque, é o torque vezes o raio sobre o momento de inércia polar, que não sei como vocês chamam, eu chamo de J, tem gente que chama de IT, tá bom?
Isso é só uma passada geral, só para não ficar tão jogado assim. Só que, na verdade, nesse começo nós vamos lidar com tensões arbitrárias. Então, pegando um ponto P qualquer de uma estrutura, sei lá, pode ser esse ponto P aqui, onde eu desenhei os forços solicitantes, eu olho uma pequena vizinhança do ponto P, porque é o seguinte, eu quero falar de direções, né? Um ponto não tem direções, um ponto é zero dimensional. Então, para eu falar de alongamentos em torno desse ponto, deformações em torno desse ponto, ou até mesmo tensões em certas direções ao longo desse ponto, só faz sentido eu cisalhar alguma coisa se eu tenho um plano onde cisalhar, né? Então, sempre em tudo de Maxwell, considere que eu estou olhando uma pequena vizinhança, um pequeno cubinho de dimensões dx, dy, dz, infinitesimais, ao redor do ponto P. E em cada uma dessas direções, x, y e z, eu posso ter uma tensão normal, e eu posso ter tensões cesariantes nas outras duas direções. Tá bom? Aqui nessa figura aqui, vocês conseguem ver a figura direitinho ou querem que aumente um pouquinho? Acho que tá bom. Dá pra ver bem, dá pra ver bem. Tá bom? Beleza. Então, eu desenhei aqui, eu peguei do material da mecânica também, essas tensões nos seus sentidos positivos. Tá bom? O que eu quero dizer com sentidos positivos? Se as tensões tiverem esses sentidos indicados, os valores numéricos são positivos. Tá bom? Então, o que é positivo para tensões normais? Que eu chamei de sigma x, sigma y e sigma z. É tração. Tá bom? E compressão é negativo, como usual. Agora, para cisalhamento, é um pouquinho diferente. Repara que eu estou agindo em faces positivas. O que eu quero dizer com faces positivas? A normal externa dessas faces é o eixo x positivo, ou y positivo, ou z positivo, certo? Olha aqui no eixo x, o tal xy e o tal xz. São as tensões de cesariamento. O que eu quero dizer com os índices xy e xz? O primeiro índice é a face em que a tensão está agindo. Então, ela está agindo em um plano perpendicular ao eixo x, um plano normal a x. Esse é o primeiro índice. O segundo índice é a direção no qual ela age. Então, o tal xy está na direção de x, está na face normal a x, agindo em direção y. O tal xz está na face de direção normal a x, agindo na direção z. Tá bom? E qual que é o sentido normal? Positivo. Eu estou na face positiva e ajo na direção do y positivo. Ou eu estou na face, ou aqui, esse tal zx aqui. Eu estou na face z positiva e ajo na direção x positivo. Tá bom? Se eu estivesse apontando para lá, eu estaria na face positiva, apontando para o lado negativo. Então a tensão seria negativa, seria menos 20 megapascal, sei lá, alguma coisa assim. Parece que são 9 componentes aqui, mas na verdade são 6, porque como esse corpo está em equilíbrio, como vocês viam, né, antigamente no estado plano, vou usar meu celular de exemplo, porque você tem aqui, essas 4 faces têm que estar em equilíbrio. Então o que puxa aqui para cima é o mesmo que está puxando aqui para o lado, certo? Para o negócio não girar. Então, o tal xz é igual ao tal zx, o xy é igual ao yx e o zy é igual ao yz. Tá bom? E eu vou representar esse estado de tensões no ponto por uma matriz, que eu chamo de tensor de tensão ou tensor das tensões, que seja. Tá bom? Aqui eu denotei separadamente tal xy e tal yx, mas na verdade eles são iguais, para não permitir rotação da figura. Esse é o objeto principal de estudo de vocês, essas tensões. Tá bom. Aí você fala, eu tenho as tensões em x, y, z, mas e se a minha peça tiver uma junta adesiva a 20 graus? Putz, essa junta adesiva é suscetível a cesariamento, tá? Eu tenho que saber qual é o cesariamento a 20 graus. Como que eu acho uma tensão numa direção n qualquer? Eu multiplico o tensor pelo vetor, pelo meu n unitário, tá bom? N tem que ser um versor, indicando a direção. Então, se for 45 graus, não é 1, 0. É 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2 e 0.
A dedução disso, vejam a matéria, tá? É bem demorado. Aí eu vou obter um vetor, né? Matriz vezes um vetor também é um vetor, com 3 componentes. O que isso indica, basicamente? Ele indica a tensão que age em um plano paralelo a N, que passa pelo ponto P. Beleza? Considera que aqui no meio é o plano P, onde eu peguei a vizinhança, esse plano passa por ele. E aí eu estou indicando a tensão total que age sobre ele na forma de um vetor. E eu vou conseguir decompor esse vetor tensão em uma componente normal ao plano, ou seja, a tensão normal, e uma componente paralela ao plano, que é a tensão de cisalhamento. Vocês devem lembrar disso de Argelin, né? Seria no caso, a projeção sobre o plano é a tensão de cisalhamento. E o que sobrar é a tensão normal. Com isso, eu consigo achar o sigma diretamente fazendo o produto escalar do ρ do meu vetor tensão pelo n, né? Porque ele é a componente perpendicular ao plano. E eu acho o tal pelo que sobrar. O módulo desse vetor ao quadrado, menos sigma ao quadrado, tira a raiz pelo teorema de Pitágoras. Você acha a tensão cisalhante. Tá bom? É assim que você acha a sua tensão no adesivo a 20 graus, por exemplo. Isso é o básico. Vamos aplicar em um exercício básico da lista. Vou deixar um tempinho para vocês lerem aqui. Deixar um minutinho. Se tiver dúvida sobre o enunciado, me pergunta. Tá bom? Então esse é o caso mais simples de todos. Ele já deu o tensor. Tá? Eu sei que a tensão normal em X é 21 megapascal de tração. Eu sei que a tensão cisalhante na face X, que age na direção de menos Y, e tem um módulo de 63 megapascal. Então, esse menos 63, o que ele está indicando? Eu estou na face X positiva, aqui, só que, em vez de apontar para o Y, eu aponto para o menos Y. Tá bom? É isso que ele está indicando aqui. Aí ele deu, tem cisalhamento nos três, tem as três cisalhamentos, tem uma compressão de 21 megapascal em Z, enfim. Aí determina o vetor de trações, que ele também chama de vetor de trações, ele pode chamar de vetor tensão de Cauchy, eu posso chamar essa fórmula aqui de fórmula de tensões de Cauchy, tá bom? Tem vários nomes, mas o que importa é que ele quer achar a tensão em uma direção. Por que ele quer esse vetor? Sei lá, tá? E, na outra vez, ele determina o vetor de tensões sobre um plano passando pelos pontos A, B e C. Isso é uma questão de Argelin, né? Você vai achar normal esse plano e fazer exatamente a mesma coisa. Tá bom? Qual que é o vetor sobre essa normal aqui, então? Multiplica o tensor por isso. E vai dar isso aqui. Tá bom? De novo, eu vou passar voando pelas contas, porque eu quero que vocês entendam o passo a passo. Mas se alguém quiser que eu repita uma conta, especificamente, podem falar. Para o item B, eu usei... Bom, você pode usar vários métodos para achar normal um plano, tá? Eu falei que ele é perpendicular a B menos A e C menos A, que são esses aqui. Então, a normal é o produto vetorial. Norma unitária divido aqui pela norma, que é 3. Então, eu faço a mesma coisa. Sei que eu passei correndo, mas está tudo claro aqui? Sim, obrigada. Beleza. É que esse exemplo não é muito físico, né? Ele é só matemático. Tipo, treina o uso da fórmula aí. Ele não explicou por que ele quer esse plano. Talvez isso é um plano cristalino, onde pode ter uma tensão normal, não sei. Talvez isso é um plano uma junta adesiva, se tiver esse elemento muito alto vai dar ruim. Vou ter um exemplo aqui logo a seguir, tá? Isso é a parte matemática, é só para você aprender a fórmula. Depois, mais tarde, eu vou mostrar uma questão que obtém o tensor a partir dos esforços que agem no ponto. Aqui no 8, então. Vou deixar um minuto para vocês lerem.
Beleza? Bom, ele deu a figura, né? Agora ele realmente deu uma motivação para qual a direção que eu vou escolher. Ele está falando que nessas camadas aqui tem uma resistência específica à tensão normal e tensão cisalhante. Tá bom? Então, para eu saber se o material vai aguentar o esforço ou não, eu tenho que saber os esforços nessa direção. Certo? Ele deu que a tensão σx é σ0, que a tensão σy é 3 σ0, e não tem cisalhamento. Então, o meu tensor vai ser só isso aqui. Essa matriz aqui. Ok? Agora, qual que é a direção que ele quer que eu analise? Você pode olhar com o vetor que vai seguir essa linha preta aqui, indo para baixo, onde tem esse θ aqui. Aí, se você olhar esse caso, fica um pouquinho confuso, porque a normal nessa direção é cisalhante às camadas. E a cisalhante nessa direção é normal às camadas. Para evitar essa confusão toda, eu peguei um a 30 graus aqui. Tá bom? 30 graus entre x e y, porque aí fica exatamente a direção que eu quero. Um versor de 30 graus com eixo x é esse aqui. Cosseno de 30, seno de 30 e 0. Tá bom? Lembra que tem que ser o versor unitário sempre. Com isso, o vetor de tensões é, com a fórmula de Cauchy, você multiplica o tensor pelo versor, é isso aqui. Tensão normal, eu faço escalar com o versor normal, né? Porque eu quero a componente que é normal ao meu plano. E deu que a tensão normal é 3,5 de σ0. Como que eu acho a cisalhante, então? Eu acho o módulo do vetor de tensões, que é a raiz de 3 σ0. Faço a fórmula pelo teorema de Pitágoras para achar a componente, né? Tem a componente normal, tem a componente perpendicular, componente cisalhante. Aí eu encontro que a tensão cisalhante é raiz de 3 sobre 2 vezes σ0. E aí ele me dá condições para eu achar qual que é o σ0 máximo que ele vai aguentar, certo? Porque a tensão normal não pode ser maior que 180 MPa. E a cisalhante não pode ser maior que 120 MPa. Substituo essas condições aqui. A primeira da que tem que ser menor ou igual a 120 MPa. A segunda, menor ou igual a 138. Então, para satisfazer as duas ao mesmo tempo, a resposta final é essa aqui. Dúvidas? Foi muito rápido? Tudo certinho. Tudo certo? Tá tranquilo. Beleza. Tá bom, o básico é isso. Você consegue representar o estado de tensões em um plano a partir dessas 6 componentes. 9 no caso, né? Mas como tem 3 pares iguais entre si, são 6 independentes. E isso te permite achar tensão em qualquer direção. É meio que uma generalização do que vocês viram no Maxon 1 do estado plano de tensões, né? Que em tensão inclinada tinha o seno de 2θ, tal. É meio que isso em 3D. Esse é o conceito. Agora, vamos falar de tensões principais. O que é tensões principais e direções principais de tensão? São 3 eixos em que não vai ter cisalhamento. Então, eu faço uma rotação de eixos, e nesses novos eixos, eu só tenho tração. Em 1, no 2 e no 3. Isso equivale ao quê? O vetor tração, o vetor de trações, ou vetor de tensões, ou vetor de Cauchy, não sei qual nome que vocês usam, eu já vi os 3. Ele é perpendicular, ele é paralelo a n, certo? Mas o que é isso aqui? Isso é uma equação de autovalores e autovetores. Para quem odiava o Algerim 2, bem-vindos, é para isso que usa. Tá? Ou seja, a direção normal, a direção do eixo principal, é um autovetor do tensor de tensões. Então eu tiro os autovalores, que são as tensões principais correspondentes a essas direções, e eu vou chamá-las de σ1, σ2, σ3. É um polinômio de terceiro grau, né? Polinômio cúbico. E por convenção eu falo que σ1 é a maior das 3 raízes, σ2 é a intermediária, σ3 é a menor. Supondo que vocês não leram isso aqui ainda. Eu sempre consigo fazer isso, olhando para o tensor geral? Será que eu sempre consigo fazer isso? Achar essas 3 direções? A resposta é sim, porque o tensor é uma matriz simétrica
com relação à base XYZ, a base normal, que é ortonormal. Uma matriz simétrica corresponde a um operador simétrico que sempre tem autovalores reais e sempre tem uma base ortonormal de autovetores. Algerim 2. Tá? Então, por motivos de simetria, eu sempre consigo rotacionar os eixos de modo a sempre achar tensões principais. Mesma coisa, é análogo ao conceito de inércia em MACB. Tá bom? Cadê? Aqui. Beleza. E aí, como que eu acho os autovetores? Eu faço igual ao Algerim 2, tá? Eu substituo menos sigma na diagonal e vou fazendo as contas para achar os vetores. É um pouquinho chato. Eu vou pular essas contas aqui, porque eu suponho que vocês passaram o Algerim 2. Quem não passou, pelo menos deve saber esse procedimento, tá bom? Mas eu vou fazer um exercício fácil da lista para a gente só repassar esses conceitos. De novo, isso é uma questão puramente matemática, não tem uma motivação física. Ele só dá o tensor e fala, ó, treina a fórmula aí. Tá bom? Então ele dá que o tensor é esse aqui. Só uma questão de notação. Às vezes ele chama de sigma ij, tá? O que seriam esses ij? Cada um desses pode ser x, y ou z. Então o sigma xx seria o que nós chamamos de sigma x, a tensão normal em x. A componente sigma xy que nós chamamos de tal xy, tá? Isso é notação tensorial para você falar dos componentes do tensor como um todo. Você pode falar de... se você falar sigma ij, fala que ij são x, y, z, você já descreve o tensor inteiro. É uma notação boa, às vezes, tá? Enfim. No A ele pede as tensões principais, as direções principais. E no B ele pediu o tensor desviador de tensão. Eu não sei para que você vai usar tensor desviador em MACSOL, tá? Eu conheço a aplicação disso em MACFLU, mas ok. Se ele pediu, eu vou pelo menos falar o que é no meio da resolução. Porque eu não acho que seja muito importante. Posso estar errado. Bom, determinar tensões principais. Algerim, né? Tira a sigma da diagonal principal, tira o determinante, igual a 0. Enfim, faz todas as contas. Eu não vou fazer aqui porque nós temos tempo limitado. E você vai achar que os autovalores são 75, 50 e 25. Tá bom? Aí como que eu vou achar o N1, N2 e N3? Eu fiz aqui rapidinho. Pro N2 é fácil, né? Porque só tem ele aqui no meio. Se eu tirar 50 vai ficar 0, 0, 0. Corresponde à direção Y, exatamente. Então o N2 é o versor em Y. Substitui sigma 1, tira 75 da diagonal principal, faz aqui, né? Aqui, pela equação do meio, você vê que NY é 0. Para essas duas aqui, você vê que 3NX igual a 4NZ. Né? NX, NY e NZ são as três componentes do vetor normal, que eu quero achar. Acha soluções não triviais, faz o cálculo do autovetor, está aqui. Tá bom? Para você não ter que fazer isso de novo, você sabe que a base é ortonormal, né? Se o N2 está exatamente no Y, N1 e N3 estão contidos no XZ. Então é só você inventar um vetor que esteja em XZ perpendicular aos dois que você já completa a base. Tá bom? Isso é pura Algerim 2. Eu estou supondo que vocês já sabem fazer isso, mas se alguém não sabe, tem alguma dúvida, quer que eu faça mais detalhadamente? Não, acho que tá tranquilo. Beleza, qualquer coisa vocês olham um resuminho de Algerim 2 depois para repassar esses conceitos, tá bom? Aí ele pede o tensor desviador. Qual que é a ideia de um tensor desviador? É que você tem duas componentes do tensor. Uma que é um estado hidrostático, com 3 tensões normais iguais, somado com outras tensões por outros motivos. Então, eu tiro do tensor 1/3 do traço do tensor. Eu sou na diagonal principal. O traço é invariante, tá? Então pode ser a soma dessa diagonal principal, ou pode ser a soma das tensões principais, não importa, porque o traço é sempre o mesmo, com mudança de variável. A componente hidrostática é P, 1/3 do traço, 50 megapascal. Então eu posso expressar o tensor original como a componente hidrostática,
e é essa aqui, com 50 no diagonal principal, mais o tensor desviador, que é esse aqui. Tá bom? Eu não sei por que vocês vão usar esse em MaxSol. Qual que é a ideia do tensor desviador em MaxFlu, por exemplo? Mesmo num fluido parado, sempre tem tensões por causa da pressão, certo? E a pressão, ela comprime com P nos 3 eixos, whatever, sempre, certo? Então, se eu vou olhar as tensões em um fluido em movimento, eu vou ter essa componente P, que sempre existe, e mais as tensões que surgem devido ao movimento. Então, é legal em MaxFlow eu separar essas duas coisas, porque são causas diferentes. Tá bom? É daí que vem a ideia de estado hidrostático, de onde tem as 3 tensões iguais, normais nos eixos. Em MaxSol, não tem nenhuma coisa muito prática que vocês vão ver com isso, mas a ideia tá aí, em MaxFlow, tá bom? Se vocês quiserem se pedirem isso em prova, você pode fazer isso. Beleza? Tá bom, nós vimos o estado tridimensional de tensões, nós vimos como achar a tensão em uma direção qualquer, né? Ou seja, eu tenho a direção e quero achar a tensão. E se eu quiser o contrário? E se eu quiser falar, encontra para mim qual que é a direção nesse ponto que tem tensão normal de 20 megapascal e cisalhante de 50 megapascal? E aí? O que eu faço, né? Essa é a ideia que vai gerar um círculo de Mohr, tá bom? Se eu tenho tensões sigma e tal, como eu encontro uma direção n com esses valores? Eu vou usar a base principal, né? Porque eu não tenho por que usar o tensor inteiro, eu posso só usar um tensor diagonal, com sigma 1, 2, 3, certo? Então, para essa parte, x, y, z são as direções principais. Tudo claro? Agora, círculos de Mohr é a única parte que eu vou entrar em um pouquinho mais detalhe, porque é importante entender o que tem por trás disso. Porque as questões de círculos de Mohr são um pouquinho mais sutis, digamos. Tá bom? Quais são as 3 condições? Eu tenho 3 incógnitas, né? 3 componentes do vetor normal. Eu tenho que brotar com 3 equações de algum jeito para encontrar. A primeira é óbvia, né? O versor é unitário. Qual que é a segunda? A tensão normal é o tensor vezes o vetor, que seria sigma 1 N1, segunda componente sigma 2 N2, desculpa, NY, terceira componente sigma 3 NZ. Aí eu faço escalar disso com N e dá o sigma. E o módulo do vetor tensão é sigma ao quadrado mais tau ao quadrado, que é o quadrado do módulo é isso aqui. Tá bom? Então eu tenho 3 equações em nx ao quadrado, ny ao quadrado e nz ao quadrado, que dão esse sistema. Por que eu estou falando desse sistema? Porque a solução dele é importante. Porque olha só, isso me permite determinar as direções de qualquer par sigma tal. Só que repara que se eu olhar para todas as soluções possíveis desse sistema, eu vou encontrar todos os estados de tensão possíveis, ou seja, todos os pares sigma tal possíveis nesse ponto. Então, se eu resolver esse sistema aqui e impor as condições que cada um desses componentes ao quadrado está entre 0 e 1, eu vou achar tudo o que pode acontecer nesse ponto. Essa é a ideia por trás do círculo de Mohr. Aí tá resolver essa jossa aqui, tá? Vai ficar muito feio. Geralmente você acha isso pela regra de Cramer, o det disso aqui tem uma fórmula especial, não sei se vocês lembram na época de vestibular isso aqui, que o det tem uma fórmula especial quando a matriz é assim, não importa. O que importa é que a solução é isso aqui. Tá bom? E cada uma dessas tem que ser maior ou igual a 0, que é a componente de um versor normal. Aí, olha só. Isso aqui são equações nas variáveis sigma e tal, que são arbitrárias. São inequações, né? Em termos de sigma 1, 2, 3. E são círculos, na verdade, em termos das variáveis sigma e t. Se eu bagunçar com esses termos aqui, só manipulação algébrica, eu chego nos círculos de Mohr. Tá bom?
Se eu olhar um diagrama onde x é sigma e y é tal, um diagrama tal por sigma, né? Todos os estados possíveis de tensão nesse ponto são essa região sombreada. Eu traço um círculo passando por sigma 3, sigma 2, um passando por sigma 3, sigma 1 e o outro por sigma 2, sigma 1. Tá? Para quem tiver curiosidade, eu recomendo você fazer essas equações, fazer essas manipulações, ver o que é positivo, o que é negativo, né? Lembra que a convenção é que sigma 1 é o maior, sigma 2 é o intermediário, sigma 3 é o menor. Vai inverter um sinal aqui, eventualmente, você vai chegar nisso aqui. Tá bom? Por que eu estou falando disso? Porque às vezes ele fala que o estado plano de tensão determina um círculo de Mohr. Um único círculo de Mohr. Por que isso? Suponha que o plano que eu escolhi ele é paralelo a x. Então é paralelo a N1. O N1 está dentro do plano aqui. Concorda que a componente NX vai ser zero? Se a componente NX for zero, aqui é igual a zero. Então, o estado inteiro de tensões nesse plano vai ser representado por essa circunferência aqui, que passa por sigma 3, sigma 2. Se for paralelo a N2, o meu plano, mesma coisa. Vai ser essa circunferência grande aqui. Se for paralelo a N3, vai ser essa circunferência aqui, passando por 1 e 2. Beleza? Por isso que eu estou falando disso. É importante entender que cada circunferência corresponde a um plano que é paralelo a um dos três eixos principais. Paralelo, não perpendicular. E essa região sombreada é todo o intermediário, são todas as rotações que não se encaixam direitinho em cada uma dessas três direções. Tá bom? Qual que é a vantagem de usar os círculos de Mohr? Se eu sei isso, eu sei tudo sobre esse ponto. Tudo. Então, eu sei que com um dado carregamento, se eu tiver um tensor cheio com as 9 componentes, é muito difícil eu saber qual que é a tensão máxima que está nesse ponto, né? Eu posso falhar, a tensão de cisalhamento aqui está 15 megapascal, está de boa. Só que em uma outra direção poderia ser 100 e ia falhar o material, né? Só que sabendo isso, eu consigo saber o tal máximo, que é justamente o raio dessa circunferência maior, e eu consigo saber a tração máxima e compressão máxima, se existirem. Claro que sigma 1, 2, 3 não são, podem ser os três positivos, pode ser dois positivos e um negativo, pode ser dois negativos e um positivo, ou pode ser os três negativos se o negócio está sendo comprimido em todas as direções, tá? Essa é a ideia. Esse desenho aqui é arbitrário. Não suponham que vai ser sempre dois positivos e um negativo, tá bom? Isso é só para visualização. Dúvida em como desenhar os círculos de Mohr se você já achou os autovalores? De boa, né? Achou os três autovalores, pega o compasso e faz. Vou supor que o silêncio é... Você está entendendo tudo ou nada. Silêncio é o que todo mundo está entendendo ou que ninguém entendeu absolutamente nada. Tá bom? Se você quiser... Na última. Desculpa aí, Oi. Otávio. Na última linha ali é maior ou igual mesmo? É maior ou igual, Isso, a menor ou do igual, meio... maior ou igual? Isso, a do meio vai ser menor ou igual, porque o denominador aqui é negativo. Ah, tá, Na obrigado. segunda. Então vai inverter. Na primeira, os dois termos aqui são positivos, né? Que sigma 1 é o maior. Na terceira, os dois são negativos, que sigma 3 é o menor. Agora no meio vai inverter. Então por isso que cai aqui. Beleza? Perfeito, obrigado. Aí você faz a manipulação algébrica, vai chegar eventualmente nisso. Então você está externamente a essas duas circunferências, cada uma representando, né, um estado plano de tensão paralelo aos vetores N1 e N3. E você está no interior dessa maior zona aqui. Esse é o conceito. Entendi, obrigado. De boa. Mais alguma coisa?
Então, o centro é a média de cada uma e o raio é... basicamente o que vai acontecer é que você vai passar por esses dois, por cada uma dessas duas aqui. Tá bom? Por que usar o círculo de Moore, então? Porque ele dá tudo o que acontece no ponto. Eu tenho um tensor geralzão. Ou eu vou resolver um problema de estática e vou achar as tensões em um ponto. Putz, qual que é a tensão máxima? Eu faço o círculo de Moore, eu já vejo. Porque é esse máximo aqui. Ele é simétrico em relação ao eixo sigma, né? Então, o tal máximo é exatamente o raio dessa última circunferência aqui. Qual que é esse raio? Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Tá bom? Agora, se eu estiver confinado a o estado plano de tensões, ou seja, vamos supor que meu sigma 3 era o Z. E eu estou olhando só o plano XY. Tá, eu tenho só o plano XY aqui. Não importa o que vai acontecer fora do plano XY. Então, supondo isso, qual vai ser a minha máxima tensão desses elementos nesse ponto? Sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Vai ser esse pontinho aqui que eu estou apontando com o mouse. Vocês veem o mouse, né? Sim, dá pra ver sim. Tá bom. E se eu tiver confinado ao plano que eu chamei aqui de YZ, ou seja, eu tiver paralelo à direção N1, qual que é a maior tensão desses elementos nesse plano? Sigma 2 menos sigma 3 sobre 2. Vai ser esse pontinho aqui. Ou negativo também, tanto faz. E qual vai ser a direção do plano onde ocorre esses elementos máximos? Olha aqui, eu tô no estado plano na circunferência externa. Eu estou no estado plano perpendicular a N2. Eu estou no meio do caminho entre sigma 1 e sigma 3, né? Qual que vai ser a direção, então? O meio do caminho vai ser 45 graus entre N1 e N3. Em qualquer uma das 4 direções, certo? Então vai dar isso aqui. Por que sobre raiz de 2? Para ficar unitário. Porque tem que ser versor. Tudo bem? Isso cai de volta no que era na Maxwell 1, né? Se eu tenho estado plano de tensões, eu andar no círculo de Moore, por exemplo, eu andar 90 graus no círculo de Moore aqui para cair aqui, é eu andar 45 graus, que é a metade, entre N1 e N3. Beleza? Então, você vai ter aqui o N1 e N3. Aí pode ser esse versor, esse versor, esse versor ou esse versor. Por isso os mais e menos aqui. Aí é só fazer as contas depois que você tem os versores para achar as 4 possibilidades. Tá claro? Calma, Otávio, você mexeu o mouse nos últimos minutos? Não, tô fazendo com a câmera mesmo. Ah, não, Visualmente. você mostrou os vetores. Eu mostrei os vetores visualmente aqui. Ah, tá. Tá bom? Mas o que importa é que a tensão máxima aqui, se você quiser só decorar, vai ser dada por isso. Tá? Ou se eu estiver restrito ao plano que é perpendicular, paralelo a N3, vai ser aqui no meio. Então vai ser N1 mais N2 sobre a raiz de 2. Tá? Depende se eu estou olhando o caso geral ou se eu estou restrito a alguma das circunferências. Que volta ao que era em Maxwell 1 do estado plano de tensões. Né? Que esses elementos máximos sempre a 45 graus entre os dois eixos principais de tração. Tá bom? Vamos aplicar esse exercício então, para ficar um pouquinho mais claro. Aqui é o set da lista. Ele dá um elemento de tensão aqui. Ele pede o círculo de Moore. E determine as componentes de tensão a um plano inclinado de menos 45. Ele quer essa normal aqui, com esse ângulo θ. A direção do plano principal e as componentes das tensões principais. E o plano de máximo sinceramento e o valor dessa tensão. Tá bom? Repara que ele fala o círculo de Moore. Então ele está restrito ao XY. Tá bom? Eu vou deixar isso indicado aqui na minha resolução. Clara a figura, né? Perguntinha. Esse tal XY que ele deu aqui é positivo ou negativo?
Positivo? Positivo. Por quê? Porque ele faz pro sentido anti-horário? No caso, sim. É que ele tá na face X, ou seja, a face onde X é normal externa, positivo, na direção de Y, positivo. Então, ele é positivo. Ou seja, ou então se eu olhar aqui atrás, eu estou na face X negativa, na direção de Y negativo. Então, cancela e vira positivo de novo. Tá bom? Então, qual que é o tensor? Ele deu os valores aqui, então vai ser esse o tensor. Quais são os autovalores? Bom, substitui e faz a conta, vai dar isso aqui. Tá bom? Agora, ele não está interessado em sair desse plano. Certo? Então, eu estou confinado ao plano que está aqui. Beleza? Então, só vai me importar realmente sigma 1 e sigma 2. O estado do plano de tensão, eu não desenho o círculo de Mohr aqui, que eu não tinha o gráfico, mas vamos olhar esse aqui. Suponho que o sigma 2 é o 49 e alguma coisa que ele deu, e o sigma 1 é o 190,71. Vai ser essa figura aqui, só com esse círculo de Mohr. Só com essa circunferência. Esse é o estado plano. Beleza? É onde eu estava. Aqui. Tá bom, esse é o círculo. Aí ele pede no começo as componentes nesse plano inclinado a menos 45, né? Menos 45, qual que é o versor? É esse aqui. Tá bom? Multiplico o tensor pelo vetor, acho o vetor tensão de Cauchy, que é esse carinha aqui. Aí faz o escalar, né? Multiplica P por N, multiplica ρ por N, dá 35 megapascal. Faz ρ quadrado menos sigma ao quadrado, acha a cisalhante, que dá isso aqui. Passei rápido, que é a mesma parte que veio antes, mas dúvidas em como achar sigma 1, sigma 2, ou o versor, ou essas componentes aqui? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Aí eu fiz a conta dos autovalores, dos autovetores, né? Tira sigma 1 dos três eixos, faz as contas, vai dar uns valores feios, porque acabou ficando em valores não muito bonitinhos, mas vai dar isso aqui, tá bom? Ele pede as direções, é isso aqui. Qual que é a máxima tensão siderante no plano da figura? Sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Que é justamente o limite máximo da circunferência de Mohr, que define esse estado. Bem aqui. De boa? Aí ele pede a direção, que é justamente o que eu fiz antes. Claro, até aqui? Como que você descobre o N1, N2 e N3 mesmo? Eu fiz isso num outro exemplo, vou voltar para ele aqui. É assim que você acha os autovalores, certo? Com esse determinante aqui. Eu tiro o sigma da diagonal principal e faço a conta para achar quando é zero. Tá bom? Então, basicamente, achar um autovalor é eu tirar realmente o sigma da identidade e achar soluções não triviais para nx, ny e nz. Porque se eu voltar no conceito aqui, o tensor vezes n é igual a sigma vezes n. Então, se eu voltar para cá, o tensor menos sigma identidade vezes n é zero. O que é o tensor menos sigma? É isso aqui. Então, isso vezes n tem que ser zero. Mas como é um alto valor, e esse negócio tem integral nulo, eu consigo achar a solução não trivial. Repara que, nesse exemplo que eu fiz, eu tirei o sigma 1 da diagonal, cheguei nisso aqui, vezes a normal tem que dar zero. Né? Então, quais são as três equações em nx, y e z que ficam? A primeira, simplificando,
vai ficar 3nx igual a 4nz. Né? A segunda é ny igual a 0. E a terceira é, de novo, 3nx igual a 4nz. Então, eu chego num sistema de duas equações só para três incógnitas, porque uma vai ser livre, claro. Porque tem uma solução não trivial. Resolvendo esse sistema aqui e adotando que tem que ser unitário, eu chego no versor. Tá bom? Se você quiser ver isso em mais detalhes, eu recomendo você olhar algum resumo de Algebra 2. Sim, eu só não entendi muito bem por como que você identificou que o N2 é 010. Como que eu achei? Tá bom. Porque eu vou jogar o sigma 2 aqui no tensor. Certo? Certo. Então, eu vou tirar 50 da diagonal. Ou seja, vai ficar 0, 0, 0 aqui. Se eu resolver, ou seja, eu vou ficar com duas equações, um sistema de duas equações com nx e nz, que as duas vão dar 0, e vai sobrar um ny, que vai ter que ser 1. Entendi. Obrigada. Tá, voltando a esse aqui, que eu fiz, que eu pulei as contas, falei só o passo a passo. Mais alguma pergunta? Beleza, então. Perguntinha. Eu estava falando isso com a Maju agora há pouco. Não sei se isso é parte da matéria de vocês ou não. Vocês viram o critério de falha? Isso é parte do cronograma? Se não for, eu pulo. Eu não vi na lista. Eu acho realmente que o professor não deu essa parte. Eu acho muito esquisito se você não dar essa parte, mas tudo bem. É porque, qual que é a ideia, né? Por que eu quero achar, eu tenho um dado carregamento e qual que é a tensão cisalhamento máxima correspondente? Por que eu estou interessado nisso? Um material dútil falha por cisalhamento, não é? Entra em deformação plástica. Ou seja, eu tenho que saber comparar o máximo que eu vou ter com o dado carregamento com o máximo que ele aguenta. Esse é o conceito. Né? Por isso que eu uso círculos de Moore para começar. Mas se ele não deu, beleza, eu vou passar reto. Não, falaram aqui que ele deu sim, que tinha numa provinha. Tinha na provinha? Beleza. Então eu vou falar rapidinho. Não tinha na lista, mas é bem rápido. Tá? Critério de Tresca. Que é para materiais dúteis que falham por cisalhamento. Né? Se eu tiver... Quando eu tenho um ensaio de tração, que eu pego assim, tem minha viga, né? Eu faço uma tração pura. Eu vou eventualmente chegar em uma tensão de escoamento, sigma E. Ou sigma Y, não sei como vocês chamam. Eu prefiro chamar de sigma E. Tá bom? E a tensão cisalhante correspondente, lembra que na tração pura, é sigma E sobre 2, a 45 graus. Né? Como o material falha por cisalhamento, eu comparo a tensão máxima que ele aguenta, que é a tensão máxima que ele aguenta, que é sigma E sobre 2, com a tensão máxima que ocorre, que é sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Cancelo sobre 2, a razão entre eles é isso aqui, que eu chamo de fator de segurança. Eu estou dividindo o que ele aguenta pelo que eu estou aplicando. Então, se o fator de segurança for maior que 1, eu estou bem. Geralmente é bom em critério de projeto falar que ele tem que ser maior do que 2, algo assim. Se ele for igual a 1, eu estou na situação limite. Qualquer tensão a mais, ele ia começar a ter deformação plástica. E se tiver menor que 1, alguém vai ser demitido porque deu ruim. Beleza? E para materiais que falham por tração? Aí eu tenho um critério de Rankine, que ele dá uma tensão de fratura, que é basicamente, imagina que esse lápis fosse frágil, com uma dada tensão normal de, sei lá, 200 megapascal. Ele ia cortar aqui reto. Essa é a minha tensão de fratura. E qual que vai ser a maior tensão de tração? Bom, talvez nem tenha tração, né? Pode ser os três autovalores negativos. Nesse caso, os círculos de Moore vão estar inteiramente no menos sigma. Não vai ter tração, mas enfim.
Aí eu geralmente dou um migué e eu assumo que a tensão limite que ele aguenta de tração é igual à que ele aguenta de compressão. Isso é verdade na maioria dos casos? Não. Mas ele pode dar um limite diferente de tração e compressão, tá? Enfim, aí o conceito é o mesmo. Eu comparo a máxima tração ou compressão que ele aguenta com a máxima tração ou compressão que ocorre no meu ponto. Ok? Não tinha na lista, mas geralmente isso é um último item. Procure o fator de segurança. Ou determine qual vai ser a força para ter um fator de segurança de 2, tá? É só você... Você faz tudo o que fez até agora e joga nisso. Realmente não tem muito mistério aqui. Beleza? Passar rapidinho por vasos de pressão. Que é basicamente um tubo, né, pressurizado. Pode ser um tanque, por exemplo. Uma pressão interna que eu vou chamar de P. Eu não vou deduzir as tensões. Tá? Não é demorado, mas eu não vejo motivo de fazer um fuja. Basicamente, o que vai acontecer é que você sempre vai ter tensões principais, logo de cara. Então, na superfície, supondo que ela tem parede fina com espessura T, eu vou ter aqui, indicado na figura, uma tensão circunferencial, ou seja, ao longo da circunferência, de valor P vezes P pressão interna, vezes raio sobre espessura, PR sobre T. E eu vou ter uma tensão longitudinal, que basicamente surge da pressão interna querendo separar as duas extremidades do tanque, né? O tanque é finito, e a pressão interna está empurrando cada extremidade para um lado. Isso gera uma tração longitudinal aqui no vaso de pressão. Que é igual a metade da circunferencial PR sobre 2T. Não vou deduzir isso, mas não é demorado também. É um equilíbrio de pressões, basicamente. Pergunta. E a tensão radial? Né, querendo na direção externa, assim. Ela não vai importar. Vou falar que ela é quase igual a zero. Na verdade, se eu for olhar a parede interna, sim, eu tenho a pressão P empurrando para fora. Mas olhando para as fórmulas das outras duas, alguém consegue me falar por que eu falo que a radial é desprezível? Por que P, só P, é desprezível comparado com essas outras duas aqui? Ideias, comentários, sugestões? Ninguém tem a menor ideia? Dica: a parede é fina. É por causa da área? Está relacionado, mas olhando só para a fórmula, por que P é muito pequeno perto dessas outras duas aqui? Quanto que é R sobre T? É gigante, né? Geralmente é tipo na ordem de 10, assim. Ou seja, P, R sobre T, comparado com P, é muito maior, certo? Então, tanto faz eu usar a tensão radial igual a P ou igual a zero. Então, eu posso usar zero. Tá bom? É porque o fator R sobre T é gigantesco. Comparado com 1. Então o P é desprezível. Beleza? Então eu vou ignorar a tensão radial e só considerar a circunferencial e longitudinal. Beleza? Aí a aplicação é simples, porque essas três já são as principais, não tem esses elementos aqui. Ele dá assim um exercício,
um vaso de pressão opera uma pressão interna de P igual a 10 megapascal. Aí ele dá um ponto na figura. Então a tensão em X vai ser a tensão longitudinal, a tensão que acontece porque a pressão interna está tentando expulsar as extremidades, né? Então isso traciona o negócio inteiro. Essa é a tensão em X. E a tensão em Y, eu tenho aqui o meu tubo, e o Y está aqui, ao longo da circunferência. Então o Y é a tensão circunferencial, e a tensão em Z seria a radial, que eu falo que é basicamente zero. Então eu tenho o estado plano de tensões, em que a tensão em X é a longitudinal e a tensão em Y é a circunferencial. Beleza? Aí ele pede as componentes em um plano que faz 30 graus com eixo X. A direção do plano principal e as componentes das tensões principais. A B já se responde sozinha, né, porque essas tensões já são as principais. E ele pede o máximo cesariamento aqui nesse plano. Tá bom? As contas são exatamente iguais às que eu fiz no outro exercício. Então eu vou passar um pouquinho pelos passos, né? Quem é a sigma x? Ele é a sigma x aqui é a longitudinal, né? PR sobre 2t, ele deu o diâmetro, então é PD sobre 4t. Fazendo a conta dá isso aqui. Sigma y é a circunferencial, que é o dobro. Sigma z não importa. Tensor das tensões é TA, ou sigma IJ no ponto A, como vocês quiserem. É isso aqui. E isso já é um tensor diagonal, certo? Não tem componentes cesariantes. Tudo que tem aqui é tração. Tudo que tem aqui é tração ou compressão, no caso só tração. Ou seja, eu já tenho minhas tensões e direções principais. Aí o resto é só você fazer as contas aqui com o versor. E talvez eu tenha errado essa conta aqui. Com o versor, né? Que teria que ser... Desculpa. Seria essa menos essa sobre 2. Ficaria... metade dessa aqui. Tá? Metade do sigma x. Perdão, eu escrevi a conta errada. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Tem alguma pergunta aqui? Meu, desculpa se for a mesma pergunta, mas é que Não, pode falar. o vetor da normal, como que você achou? Ele deu? Da tensão de cisalhamento? Não, do N, da mesmo. Ele fala que tem que ser 30 graus com eixo x. Ah, tá. É aqui no ITA. Então é cosseno 30, seno 30, zero. Tá, obrigada. Tá? Mais alguma coisa? Tá bom, então. E, por fim, eu vou passar rapidinho pela parte de deformações, tá bom? E aí, no final, eu faço uma questão bem longa, que envolve tudo que nós vimos até agora, para juntar tudo. Assim como nas tensões, eu posso falar em pequenas deformações na vizinhança de um ponto P. Então, eu não vou dar a dedução formal, porque ela é realmente muito longa, e isso é melhor vocês verem nas aulas, mas... Resumo da ópera, vocês vão chegar em um tensor muito parecido com o das tensões, que é esse tensor E, de pequenas deformações, em que as componentes são o alongamento em X, alongamento em Y, alongamento em Z. O que é esse alongamento? É uma proporção, tá bom? Então, suponha, eu tenho um ponto P aqui na minha câmera. Eu tenho uma fibra que passa pelo ponto P e tem a direção X. Uma fibra do material. Esse epsilon, x, é o alongamento percentual dessa fibra, tá bom?
fibra se alongou de 0,5%. Tá bom? Geralmente vai ser na ordem de 10 a menos 6. Mas lembra que o epsilon é adimensional, tá? Não é um alongamento em milímetros, é um alongamento, você pode pensar em proporção. Tá bom? E eu tenho gama XY, gama XZ, gama YZ. O que são esses gamas? Eles são as deformações angulares. Tá bom? Então, normalmente, o ângulo entre x e y é 90 graus. Tá? Então, eu pego no sólido não deformado duas fibras perpendiculares assim, x e y. Só que depois de aplicar os esforços, elas vão ser diminuídas um pouquinho. Né? Elas vão ter encurtado o ângulo um pouquinho. Esse gama XY é a diferença entre 90 graus e o novo ângulo. É a variação no ângulo entre os eixos que normalmente seriam perpendiculares. Tá bom? Esse é o básico. E eu posso olhar isso nas três direções e formar um tensor com a única diferença desse meio. Tá bom? Eu sempre vou ter um fator meio no gama. Para entender por que, tem que realmente ver a dedução, tá? Que eu não vou fazer aqui, que demoraria umas 2 aulas. Eu vou passar um tempinho grifando cada um desses de vermelho, porque vocês não podem esquecer do sobre 2. Conheço amigos que fizeram um Maxol e perderam uma questão de 2 pontos porque não fizeram sobre 2 no tensor. Tá bom? Eu vou grifar um por um de vermelho, porque se alguém esquecer aqui, vai dar ruim. Tá bom? E aí, eu quero achar o alongamento em uma direção N qualquer. É a mesma coisa que eu faço para achar o sigma em uma direção qualquer. É isso aqui, tá bom? Ou seja, eu multiplico o tensor pelo N, que é essa parte que eu grifei aqui, e faço o escalar com o próprio N. É isso aqui. E para relacionar tensões e deformações, eu tenho a lei de Hooke, que são essas aqui. Lei de Hooke, talvez ele comentou brevemente em Maxwell 1, tá bom? Eu tenho duas grandezas do material, que é o E, que é o módulo elástico, ou módulo de Young, ou módulo de elasticidade, depende do que você quiser chamar. E eu tenho o Ni, que é o coeficiente de Poisson. Tá bom? Qual que é a ideia aqui? O alongamento, se eu alongo em X, eu vou causar um encurtamento em Y e Z. Concorda? Se eu pegar essa barra aqui e alongar ela em X, ela tende a se encurtar um pouquinho nas duas direções. Tá? É isso que esse menos Ni aqui está expressando. E a relação entre o tal, tensão de cisalhamento, e o gama correspondente é dada pelo módulo de cisalhamento. Repara que aqui pode ser o tal XY com gama XY, pode ter o tal XZ com gama XZ, pode ser o tal YZ com gama YZ. A proporção é sempre dada pelo módulo de cisalhamento. E o módulo de cisalhamento se relaciona com essas duas propriedades dessa forma. G é igual a E sobre 2 vezes 1 mais Ni. Tá? De novo, tem como deduzir isso, mas eu não vou fazer aqui porque demora. Eu sei que eu passei rápido, mas é que falar de deformações propriamente exige muito tempo e ele só vai cobrar o essencial, então eu estou só falando do essencial. Ficou alguma dúvida cruel aqui? Acho que tá tudo tranquilo. Tá bom. Isso é o básico do básico, tá? Para falar disso com mais detalhes tem que ver realmente as deduções, mas o básico é isso. Então, normalmente, por que isso é útil? Na verdade, é útil no sentido contrário. Eu consigo medir os alongamentos com um negócio que chama extensômetro. Eu tenho uma chapa, eu colo um extensômetro aqui, ele mede o alongamento numa direção. Aí, se eu sei como se alongou o material, eu uso a lei de Hooke e eu acho as tensões que agem sobre o material. Tá bom? Que é justamente o que está acontecendo na próxima questão aqui. Então eu tenho um eixo
submetido a uma normal P e a um torque T. E nesse ponto A que ele dá aqui, que dá a entender que está na direção de Z, né? Ele cola uma roseta de extensômetros. É um jeito chique de falar que são 3 extensômetros, né? Então eu estou medindo as componentes X, Y e uma componente aqui a 45 graus entre X e Y. Eu estou medindo quanto o sólido vai se alongar nessas 3 direções. E ele deu as leituras aqui no canto superior direito da figura. E com isso ele quer saber quem é o T e o P que estão aqui. Tá claro o conceito da questão ou não? Tá tranquilo. Beleza. Eu sei mais ou menos o esquema geométrico do carregamento, certo? Eu colei uma roseta de extensômetros, medi 3 alongamentos. Então eu vou usar as equações de extensometria. Com elas eu obtenho a lei de Hooke. Sabendo a lei de Hooke, eu sei as tensões. E eu consigo relacionar as tensões com os esforços pelas fórmulas lá do comecinho, né? Que eu vou revisar agora também. É basicamente esse o passo a passo. Na verdade, eu vou começar analisando as tensões devidas a T e P. Então, pela figura aqui, eu pego a seção transversal em que tem o ponto P, o ponto A, desculpa. Ela tem o eixo X positivo apontando para cá. E os eixos Y e Z nessas duas direções aqui. Aí tem um torque anti-horário em torno de X e um P que aponta para fora. Eu desenhei ele aqui apontando para um sentido meio diagonal, mas na verdade ele está indo para fora da tela, né? Na direção de vocês. E o ponto A que ele quer é esse aqui. Qual que vai ser a tensão devida à normal? Bom, a tensão é uniforme em toda a seção transversal, certo? Ela é igual a força sobre a área. P sobre a área, que é π ao quadrado sobre 4. Esse é o sigma x. Por que sigma x? Ela está tracionando na direção de x positivo. Ok? Agora, o tal xy é devido ao torque. Então, é torque vezes raio externo, que é d sobre 2, sobre o momento polar de inércia, que é πd ao quadrado, πd a quarta sobre 32. É isso aqui. Aí vem a pergunta-chave. Por que eu falei que a tensão é negativa? Por que o tal xy aqui é negativo? Pensem e me respondam. O torque é negativo? Eu não sei o torque. Eu quero descobrir o torque. Eu estou com torque nesse sentido, né? Aí eu estou falando que se o torque estiver nesse sentido, o tal xy é negativo. Por quê? Nenhuma ideia? O torque está anti-horário em torno de x, certo? Ele tem esse sentido que eu desenhei aqui. Visualiza na sua cabeça o torque tentando arrastar o ponto A. Qual que é o sentido em que ele tenta arrastar o ponto A? Para o y negativo, certo? Então isso é uma tensão cisalhante agindo na face x positiva, mas que tem a direção de y negativo. Então o valor numérico dessa tensão é negativo. Agora ficou claro? Sim, tá claro. Beleza?
Então eu tenho uma tensão normal em X, devido à força normal, né? E uma cisariante XY, que age em X positivo, mas tenta arrastar o ponto A para Y negativo. Então ela é igual a menos o valor que eu calcularia normalmente. Então esse é o meu tensor, em termos genéricos, em termos de P e T, que eu ainda não sei quem são. Tá bom? Agora, vamos voltar para a roseta. Esse alongamento ε1 que ele mediu aqui, quem que é ele de verdade? Ele é o εx, certo? Eu alinhei o tensômetro com x, eu estou medindo o alongamento em x. É o ε1. E o ε3 é o y. Né? Nessa figura é bem chato de ver, mas eu estou colando o extensômetro na parede desse tubo. O 3 está apontando para o y e o 2 está a 45 graus entre o x e o y. Então, logo de cara, ele já me deu quem são εx, εy. Pergunta, vai ter εz? Vai ter um alongamento em z? Ou vai ser zero? O que vocês acham? Pode chutar, gente. Não tenho medo de estar errado. Vai ter um εz? Sim. Por quê? Pela lei de Hooke, né? Eu não tenho tensão em Z, eu não tenho tração em Z. Só que eu tenho sigma x, sigma y, e eu tenho efeito do coeficiente de Poisson. Para justificar isso, olha o carregamento uniaxial. Eu tenho esse lápis, eu estou tracionando ele aqui, mas porque eu estou alongando ele em x, o material vai se comprimir um pouquinho nas outras duas direções, certo? Mesmo que eu não tenha tracionando ou comprimindo em x e y, em y e z diretamente, ainda vai ter esse efeito. Não vai importar para a gente no final, tá? Mas em forma genérica, o que vai ter? Um εx, um εy e um εz. E um gama xy sobre 2. Eu não vou parar de encher o saco com o gama sobre 2. Tá bom? Bom, ele já deu diretamente o εx e o εy. Pelas leituras aqui. O que vai me dar um pouquinho mais de trabalho é que ele tem uma leitura experimental do alongamento a 45 graus. Qual que é o versor correspondente a essa direção? Seria paralelo a 1, 1, 0, né? Então é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0. Quem é o ε2, então? Eu pego o tensor vezes n, escalar com n. É isso aqui. Esse procedimento. Faz essa conta horrível. Eu sei que é feia, gente. Lembrem de colocar o gama sobre 2. Tá bom? Aí vocês vão chegar que isso é uma equação em termos de ε2, gama xy, εx, εy. Eu já conheço tudo aqui, né? Então, determino o gama xy com esse valor aqui. Tá bom? O que isso vai me permitir fazer? Eu li uma direção que está entre x e y. Ou então, eu consigo determinar a deformação angular entre x e y. Né? Da lei de Hooke, sigma x é εx, que eu já conheço, vezes z. E tal xy é o gama xy que eu já conheço, vezes g, que é o módulo desse elemento, que é por essa relação aqui com e e ni. Tá bom? Ou seja, eu vou substituir as tensões que eu já conhecia desde o começo, essas aqui, e eu cheguei nos torques, nos esforços.
ativos. Primeiramente, dúvidas sobre tudo que eu fiz até agora? Isso meio que junta a matéria inteira. Não, acho que tá tranquilo. Alguém não entendeu absolutamente nada e quer que eu volte. Tem um tempinho ainda. Tá bom. Então, se vocês seguiram até agora, eu tenho 2 comentários a fazer sobre a resposta final. A primeira é que o torque deu negativo. O que isso significa? Que o sentido que ele indicou aqui foi genérico. Tá? Ele sabe, digamos, você sabe que tem um torque, que tem uma força normal nesse eixo, mas você não sabe nem o sentido. Então você supõe que é positivo, faz as contas, e se der o sinal negativo, depois você inverte. Então, o que está acontecendo aqui de verdade é que esse torque não é anti-horário em torno de x, ele é horário. Isso já seria esperado, porque ele lê um alongamento positivo aqui em tudo, né? Se o negócio estivesse puxando para baixo, seria meio difícil ter isso. Tá bom? Então, ele supôs um T com sentido genérico, o que indica também que a tensão ao XY, na verdade, é positiva, porque o meu T é negativo. O T tem o outro sentido. O T é horário. Com o T sendo horário, ele vai tender a arrastar o ponto A para cima, para Y positivo. Então, eu vou ter um cisalhamento na face X, na direção Y positivo, então tal XY positivo. Faz a conta, vai ver o que dá. Meu segundo comentário é que o P deu muito maior em valor numérico que o T, né? Isso aconteceu porque ele fabricou um exercício em que a tensão normal, a tensão devida à força normal, é comparável à tensão devida ao torque, tá bom? O que geralmente não é o caso. Na maioria dos casos, as tensões devidas a torques e flexões são muito maiores que as tensões devidas a normais e cortantes. Para ver por quê, vamos botar nessa formulinha aqui. O que tem no denominador da tensão devida normal? Um diâmetro ao quadrado. Né? E o que tem no denominador de uma tensão devida ao torque? Um diâmetro ao cubo. Como o diâmetro geralmente é menor do que 1 metro, o que vai acontecer no geral é que se P e T têm valores numéricos parecidos, tipo o P é 50 kN e o torque é 40 kN/m, geralmente a tensão devida ao torque vai ser muito maior que a tensão devida à força normal, certo? Então tem muitos contextos em que você, na verdade, despreza as tensões devidas a normal e cortante. E só trabalha com flexão e torção. Então, por que o P deu muito mais alto? Por que o P deu muito alto aqui, comparado em valor numérico com o T? Porque como ele criou uma situação em que as duas são comparáveis, né? Na verdade, ele teve que compensar essa diferença de ordem de grandeza aqui por causa do diâmetro. Tudo bem? Então, mas lembre que, no geral, as tensões devidas à flexão e torção vão ser muito maiores e vão dominar o comportamento do corpo. E não esqueçam do gama sobre 2. Não percam questão por isso. Beleza. O que eu tinha que passar de matéria é isso. Isso cobre toda a lista. E eles me falaram que a prova vai se basear nessa lista, né? Isso cobre tudo que tem na lista. Como nós temos 5 minutos, vocês têm dúvidas sobre essa questão ou sobre qualquer ponto que eu falei que não querem que eu volte? Uma coisa que eu fiquei um pouco confusa Pode falar. é no exercício 7, eu acho. Que Exercício 7. Esse aqui, né? Que acho que foi depois do círculo de Mohr. O círculo de Mohr é um círculo só? Ou porque É um círculo,
Mas, tipo, a tensão no 3 não é 0? Aí, tipo, não teria que puxar pro 0? Então, na verdade, esse círculo aqui não é o círculo da questão. Né? Aham. Eu usei como analogia. É que, na verdade, vai ser o sigma 1 e sigma 2 que são mais ou menos nessa proporção mesmo, né? Que eu fiz quando eu fiz as contas. Uhum. E o sigma 3 estaria aqui no 0. Só que a questão é que o sigma 3 não importa. Porque eu estou olhando só o plano. Uhum. Se eu estou olhando só o plano, eu, na verdade, estou olhando para a circunferência, para essa aqui, né? Só o sigma 1 e o sigma 2 vão afetar o meu saldo de tensões. Então, seria, no caso, uma circunferência de Mohr. Tá, entendi. Porque Que é é essa aqui. do só Tá o bom? plano. Isso. Tá. Beleza. Mais alguém? Eu deixei o PDF disso com a Maju, tá? É Maju, né? Acho que é. É isso mesmo. Eu Tá vou bom. gravar aqui, tá? Tá bom. Beleza, gente. Ajudou? Espero que tenha